A ansiedade é uma realidade que muita gente vive hoje. É aquele sentimento de inquietação, de medo do futuro, de coração acelerado, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. E quando isso acontece, a primeira pergunta que vem à mente é: onde Deus entra nessa história? A Bíblia não ignora a ansiedade. Ela não diz que quem tem fé nunca sente medo ou preocupação. Pelo contrário, ela mostra pessoas que, mesmo tendo uma relação profunda com Deus, passaram por momentos de angústia, cansaço e medo. O Salmo 23, por exemplo, fala de um Deus que cuida como um pastor, cuida de suas ovelhas. E o que um pastor faz quando a ovelha está perdida ou com medo? Ele guia, ele protege, ele acalma. E é isso que Deus faz com a nossa ansiedade. Mas como a Bíblia responde diretamente a esse sentimento? Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação clara. Não andem ansiosos por coisa alguma. E ele continua dizendo: em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Isso significa que a Bíblia não pede que você simplesmente ignore a ansiedade. Ela pede que você troque a ansiedade pela oração, pela entrega, pela confiança. E isso não é um conselho superficial. É uma forma de dizer: você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus quer que você leve tudo a Ele, porque quando você entrega o que te angustia, algo acontece dentro de você. A paz de Deus começa a agir, e essa paz não é apenas uma sensação bonita. A Bíblia diz que ela excede todo entendimento, mesmo quando a vida está difícil. Ou seja, é uma paz que não depende das circunstâncias, mesmo quando tudo parece fora de controle. Deus oferece um descanso para o coração. Outra parte importante da resposta bíblica está em Mateus, quando Jesus fala sobre os lírios do campo e os pássaros do céu. Ele diz que Deus cuida deles e que nós somos muito mais importantes para Ele. Isso nos lembra que a ansiedade muitas vezes nasce de uma sensação de insegurança. E se eu não dar conta? E se faltar? E se eu perder o controle? A Bíblia responde isso dizendo: Deus cuida de você. Ele sabe o que você precisa e Ele não te abandona. A Bíblia também nos mostra exemplos de pessoas que passaram por momentos de ansiedade e medo. Davi, por exemplo, enfrentou perseguições, ameaças e insegurança. Elias, em um momento, se sentiu tão cansado que quis desistir. Até Jesus, no Getsêmani, viveu uma profunda angústia. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Sentir ansiedade não é falta de fé, é parte da experiência humana. Mas a Bíblia nos mostra que, mesmo nesses momentos, podemos voltar para Deus. E como fazemos? Isso na prática. A Bíblia nos orienta a orar, a confiar e a descansar. Orar não como um ritual, mas como uma conversa com Deus. Confiar não como se tudo fosse perfeito, mas como alguém que sabe que Deus está no controle. E descansar não como uma fuga, mas como uma entrega verdadeira. Então, se você está vivendo ansiedade hoje, lembre-se, Deus não está distante. Ele não está indiferente. Ele te chama para levar tudo a Ele e Ele promete cuidar de você. E se você quiser um versículo para guardar no coração, lembre-se de Pedro 5:7, que diz: lancem sobre Ele
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Se você está passando por um momento difícil, respire fundo. Não precisa enfrentar isso sozinho. Deus está com você e Ele quer te dar paz.